Hoje é o dia da gente compartilhar os papos que a gente tem aqui nos bastidores da mentoria. E um dos temas que surgiu essa semana foi essa coisa que às vezes é chamada de timidez, às vezes é chamada de, vamos dizer assim, falta de espontaneidade, às vezes é chamada de recuo para pensar, né? E hoje a gente vai estar então conversando sobre isso, né? Se de alguma forma esses recuos que a gente faz às vezes tira a nossa espontaneidade, né? Que é esse nosso caminhar. Eu gosto muito de contar um pouco de como acontece comigo, porque quando eu conto isso eu consigo responder perguntas, né? Porque eu tô falando a partir de uma experiência pessoal, né? O que acontece? Tem um lugar, por exemplo, né? Tinha uma época que, principalmente quando eu comecei a frequentar muito ambiente de palestra, de curso, né? E principalmente quando tem mais pessoas, assim, tem uma multidão, né? Vamos dizer, né? Mais que 20 para algumas pessoas já é uma multidão, né? E aí você tem que fazer aquela pergunta, ou você quer fazer algum tipo de colocação, né? Algum tipo de pontuação. E aí o que eu percebia, né? Foi um dos primeiros momentos assim que eu comecei a perceber esse lugar de não estar sendo espontânea, que era entrar naquele looping de pensamentos, né? Ficar pensando qual é a pergunta que eu vou fazer, e aí eu ficava vendo se aquela pergunta era pertinente ou não, se eu não ia interromper, e aí eu entrava num looping de ficar mentalmente, né, lidando com os meus pensamentos. E aí, naquele momento, eu pensava tanto que quando eu ia fazer o tempo da pergunta já tinha passado, né? E pior do que isso, eu tinha perdido o que tinha sido dito enquanto eu estava nessa conversa interna, né? Então, e isso para mim, né? Eu comecei a ficar alerta para isso, no sentido de que isso estava tirando uma característica minha, faz parte daquilo que eu chamo de ser espontânea, que é a minha característica de curiosidade, né? A vontade de perguntar nascia de uma dúvida, né? Ou de uma colocação, ou de alguma coisa que eu queria estar ali participando, né? E o meu lado curioso às vezes ficava danificado porque ele não conseguia entrar no jogo, né? Quando eu via, eu mesmo já tinha perdido o interesse da pergunta, sabe? Porque ele estava descontextualizado. Então, a gente pode ir perdendo o nosso jeito de ser porque a gente fica tão preocupado se a gente está pertinente, né? Que nessa preocupação a gente perde o timing, né? E aí eu estou falando de uma palestra, mas eu também poderia estar falando do timing da vida, né? E isso numa situação mais macro, né? A gente está falando de não estar presente na própria vida, né? Nos eventos que estão acontecendo no dia a dia. E isso feito de uma forma muito constante vai fazendo com que a gente vá perdendo até o treino, né? De ter opinião sobre coisas muito básicas, assim, do dia a dia, sabe? Então, parece uma coisa que aparentemente é mais pontual, né? Numa palestra, num curso, só que se a gente não ficar muito alerta para o nosso processo de se autoconhecer e se autoperceber, né? A gente pode começar a anular a nossa participação nos grupos também pequenos, né? Uma coisa é você organizar a pergunta, né? Porque do teu pensamento, do teu impulso, para virar uma pergunta que alguém entenda, precisa de uma racionalização, né? Entretanto, ganhar velocidade de se expressar, né? Eminentemente tem a ver com treino, né? É você treinar desde as coisas pequenas até as coisas grandes e efetivamente, às vezes, ser impertinente mesmo, em alguns momentos, né? Para poder ser pertinente, às vezes a gente tem que ser impertinente. Então, tem um medo, né? Que é esse medo de ir, né? De se expor, vamos dizer assim. E de repente, ser julgado, né? O medo não é ser julgado, né? O medo é o medo de ser julgado, mas não é assim, é aquilo que a gente pensa que vai acontecer. Então, que às vezes nem acontece, né? Então, eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, que pior do que a gente ficar refém do julgamento do outro, né? É a gente ficar refém do julgamento, do nosso julgamento, do julgamento que a gente faz da gente mesmo, né? Esse é muito pior. É porque a gente fala, não podemos nos prender ao julgamento do outro. Eu não estou ligando a mínima para o julgamento do outro, né? Só que no processo de autoconhecimento, o que eu vou buscar mesmo, né? Com cada mentorado meu, qual é o julgamento que você faz de você mesmo, né? Essa é a pior prisão, sabe? Porque ali a gente congela a gente numa única versão. Então, para mim, a chave virou quando eu comecei a perceber isso, né? Que eu não estava presa no julgamento do outro, né? A chave virou para mim quando eu percebi que eu estava presa no meu próprio julgamento, no julgamento que eu fazia de mim, no julgamento que eu fazia do outro, né? Tipo, eu acho que ele vai fazer, eu acho que eu vou pensar. Então, na verdade, é uma prisão, né? Quando eu saquei isso, eu comecei a desenvolver essa possibilidade de não terceirizar mais
a minha vida para ninguém, né? Quem não estiver gostando de alguma coisa, vai não estar gostando de alguma coisa. E daí tudo bem também, entendeu? Tá tudo certo, eu aceito. Uma coisa que eu acho, assim, né, é que você se manifestando ou não se manifestando, alguém vai julgar, né? Sim, né? Agora, tem um outro ponto muito legal que acontece, né? Que pode ser a continuidade disso, que é assim, se a gente não se manifesta, né? A gente passa a não conhecer a nossa própria opinião sobre alguma coisa, entende? Porque a opinião que a gente tem daquilo que a gente iria colocar ou a pergunta que a gente ia colocar, no momento em que a gente coloca e expressa, transforma isso num verbo, né? Ela muda, sabe? Por quê? Porque quem nunca passou pela situação que na hora que vai perguntar muda um pouco a coisa e a coisa se ajeita, né? Porque você ouve o que você está falando e na hora que você ouve, você também ajeita. Então, na hora que você não faz a pergunta, na hora que você não se coloca, você também não ouve a sua própria opinião, portanto, você não se conhece, você não conhece a tua própria opinião. Você deixa de chegar mais pertinho de você, sabe? Que pode ir além do eu sou tímido. Pode ir além. E quando vai além, vai piorando, né? Assim, no sentido... Piorando, gente, que eu tô dizendo, no sentido de você ir agravando a tal da opinião que a gente tem sobre a gente mesmo. Que assim, eu não vou porque eu sou tímido, né? E aí eu não me manifesto. Mas eu também vou porque a minha opinião não vai valer a pena, né? Porque se valesse a pena, você falava, mas não vai valer a pena, né? Então, você percebe que vai agravando, né? Então, inteligência social, né? Muitas vezes porque quando a gente usa a palavra inteligência social, quando a gente usa essa palavra social, é muito comum a gente conectar isso vamos dizer assim, com o outro, né? Com as pessoas que estão fora da gente, ou seja, eu, você e mais todo mundo que está aqui, por exemplo, né? Então, essa socialização com as pessoas que estão fora, né? Isso, sem dúvida nenhuma, né? A inteligência social está falando disso, da nossa capacidade de nos relacionar fora, mas também está falando da nossa capacidade de nos relacionar para dentro, né? E às vezes, essa para dentro, ela é tão importante quanto o para fora, né? E às vezes é o que está impedindo, inclusive, o para fora. Vamos dizer assim, a construção dessa inteligência que está com as pessoas que estão à nossa volta. E inteligência social, muitas vezes, ela é um pouco confundida com você ser, vamos dizer assim, a pessoa mais expansiva da roda, né? E eu considero que se a gente pudesse trocar, eu considero que se a gente pudesse trocar essa palavra, o expansivo da roda, né? A pessoa que tem mais capacidade de se comunicar, sob o ponto de vista de expor a sua opinião e tudo mais, né? Eu diria que a gente está escapando de um outro ponto muito importante. Eu acredito que o nível de inteligência social está relacionado com aquela pessoa que tem a capacidade de integrar as pessoas numa roda, né? Esse para mim, né? Aqui do ponto de vista de onde eu tô, né? Ele é vamos dizer assim, o membro de equipe lá externo, vamos dizer assim, né? Ele é a pessoa do grupo que tem uma importância gigante, né? E na minha opinião, esse é o líder, né? O líder de uma roda que tem o maior nível de inteligência social é aquele que consegue integrar as diferenças e as diversidades. Isso, para mim, é inteligência social. É você ser capaz de integrar essa diversidade externa, né? Então, conseguir fazer com que o tímido avance um pouquinho, conseguir fazer com que aquele que fala e toma a vez de todo mundo também consiga, de vez em quando, dar uma recuada, né? Conseguir fazer com que o palhaço do grupo, não tem sempre aquele engraçado, né, que faz todo mundo rir, que esse consiga vir nos momentos adequados sem ser inadequado, né? Então, essa pessoa, né, do grupo, que é a pessoa que consegue integrar toda essa diferença e transformar isso num grupo de muita diversidade e de muita riqueza, onde um consegue se enxergar no outro e todo mundo está ali junto, né? Para mim, esse elemento integrador, essa pessoa que consegue fazer isso, né, integrar essas pessoas, esse é o que tem um nível de inteligência social mais alto. Então, não é nem o mais tímido, nem o menos tímido, né, nem o mais expansivo, né? É o que, na minha opinião, tem mais autoconhecimento, porque eminentemente vai ser solicitado que essa pessoa consiga se ver no outro, né? Consiga entender que tem um tímido dentro dele, que tem uma pessoa que tem dificuldade às vezes, de expor as suas emoções, né? Então, tudo isso, na hora que a gente consegue enxergar cada uma dessas pessoas que estão no grupo dentro de nós, né? E enxergar a minha parte, que também é assim, e que, de repente, eu até evoluí algumas estratégias para não ser assim, eu consigo ter facilidade de encaixar
situações, né, e facilitar, vamos dizer assim, a percepção do grupo como um todo. Então, inteligência social, para mim, está diretamente relacionado com liderança, né, com ser o integrador. Eu acredito que no ambiente profissional, né, isso está diretamente relacionado com uma coisa que cada vez eu acho que vai ficar mais, vamos dizer assim, saliente e mais importante, né, que é a mudança de um contexto, né? A gente está cada vez caminhando de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, em mudanças de contexto, né? Onde, por exemplo, entre aspas, a opinião do outro, né, passa a ser muito importante, né? E ela passa a ser manifestada de uma maneira um pouco mais veemente e fácil do que ela era antes, né? Eu vou para uma marca para ficar uma coisa um pouco mais impessoal, depois eu vou voltar para o eu, né? Para a pessoa. Se a gente está falando de uma marca, antes, para a pessoa falar mal daquela marca, julgar aquela marca como uma marca de não bom serviço ou não bom produto, ela tinha que ir lá no Reclame Aqui, tinha que ir lá não sei aonde, tinha que ir nas entidades aí, né? Para conseguir ser ouvida, né? Hoje não, né? Hoje ela entra no seu próprio espaço, né, de comunicação e consegue manifestar uma opinião e isso vai ser relevante para a construção daquela marca, porque o ponto de contato, né, hoje está na mão de cada um, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Do mesmo jeito, o branding pessoal, né? Do mesmo jeito, quando você está fazendo uma mudança de carreira, tá mais fácil as pessoas, você se colocar, né? Como também tá mais fácil as pessoas te verem, né? Então, se uma pessoa tem, por exemplo, já uma carreira muito consolidada, né? Já tem, vamos dizer assim, uma visibilidade, uma autoridade construída dentro de um mundo, né? Que é um mundo onde todo mundo conhece ela ali, vamos supor, um executivo, um mundo físico, né? A pessoa já está ali. Quando ela resolve fazer uma inovação de carreira, né? Eu gosto mais de inovação do que de transição, tá, gente? Quando ela vai transitar para uma inovação, né? Muda um pouco o contexto e às vezes, né, nessa mudança, nessa inovação, algumas coisas são novas para a gente. E aí a gente fica com medo de não ser tão bom por conta dessas coisas novas que precisam ser aprendidas, né? Enfim, uma série de coisas. E aí entra essa coisa do, ai meu Deus, mas será que eu não vou destruir a minha carreira? Outro dia eu ouvi de um mentorado meu dizendo assim, eu tenho medo, né? Ele tem uma carreira já muito consolidada, um escritório muito consolidado, né? Já de muitos anos, 20 e poucos anos já de experiência e tudo mais. E ele falou para mim assim, eu tenho medo de começar a fazer coisas, de me manifestar no Instagram e de fazer lives, enfim, de vir para o Instagram. Ele usou o Instagram especificamente, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser Zoom, poderia ser YouTube, mas Instagram no sentido da visibilidade. Porque eu tenho medo de queimar a minha ficha. Ele usou exatamente esse termo comigo, né? Então, esse é um lugar, por exemplo, onde a gente está dando muita opinião para o outro, do que o outro vai pensar, né? Por quê? Porque eu acho que é importante a gente separar, né, uma coisa da outra, sabe? Uma coisa é a nossa experiência naquilo que a gente levou a vida inteira para chegar. Eu levei a vida inteira para chegar nesse lugar aqui para estar falando de autoconhecimento com essa propriedade, né? Além do meu conhecimento de ter estudado na área, é o meu conhecimento de vida, né? Que esse só dá para conseguir com o tempo. E aí, quando eu venho aqui falar, se por um acaso alguma coisa da área tecnológica, né, não me permite fazer exatamente como eu gostaria de estar fazendo, isso não faz com que toda a minha experiência de autoconhecimento como mentora de autoconhecimento seja arranhada, entendeu? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, entre aspas, entende? Uma é o como, é o formato, é o jeito. Tem gente que vai assistir isso aqui no replay, por exemplo, né? Depois a gente vai subir isso aqui para o YouTube, enfim. Então, tudo isso é muito importante que a gente perceba essa diferença, porque senão, realmente, o que os outros vão pensar de mim, porque eu não tenho habilidade para fazer algumas coisas na área tecnológica que estão mudando todos os dias, né? Mas vai acontecer, porque a própria plataforma pode ter feito uma modificação no setup lá, e aí a gente precisa descobrir o que houve. Então, se a gente ficar à mercê disso, porque os outros vão pensar que eu não sei o quê, aí eu acho que você está terceirizando a tua vida, a experiência da tua vida para outra pessoa. E então, uma métrica para você saber disso é você olhar, né? Por que é que você está com dificuldade de fazer essa inovação? Porque os outros vão pensar e porque os outros vão pensar em relação a quê, né? Em relação à tecnologia, em relação a que está todo mundo fazendo live e aí eu não quero ser mais um, eu quero fazer um movimento diferente, né? Assim,
eu quero, então tá, vamos conversar sobre isso, então. Mas a única opção não é o recuo, né? Ou esperar para alguma coisa que de repente você não tá nem sabendo o que que é, né? Então, separar isso, né? Toda a inovação vai solicitar novos aprendizados e esses novos aprendizados não deterioram tudo que a gente já tem experiência. Então, ir, sabe assim, a vida cada vez mais vai pedir da gente, né, de cada um de nós, que a gente vá fazendo novas incursões, né, por tudo, não é só no digital, é em tudo, né? E de repente alguém estava precisando de uma palavra naquele momento, né? E você que levou a vida inteira para chegar nessa experiência, por falta de autoconhecimento. E por que eu estou falando de autoconhecimento, gente? Porque isso é autoconhecimento puro, né? Essa da bola para os outros estão pensando é autoconhecimento puro. Por que é autoconhecimento puro? Porque você estar muito para fora, né? É você ficar olhando muito para o outro e você ficar olhando um pouco para você, né? E quando a gente olha para a gente, né? Nós, como pessoas que vivemos todos esses anos, a gente tem muita experiência de vida para ser compartilhada. Então, ao invés de ficar só olhando para fora, olha para dentro para conseguir perceber quem dentro de você que está impedindo você de fazer o seu próximo movimento, né? Para que você possa aprender a transferir o know-how, né? Porque é isso, né? Legado não é um monte de prédio ou a casa que você está deixando, né? Legado é a vida que você viveu. E para que a vida que você viveu possa ter valido a pena, né? Você precisa ir caminhando na tua direção para cada vez você ir encontrando mais pessoas dentro de você para viver novas experiências. Mas, entretanto, também você ir transferindo essa experiência para alguém, né? Ou seja, para as pessoas que estão ali precisando dessa informação. Que não é só viver por viver, né? É passar pela experiência, aprender, trazer esse aprendizado e ir transferindo, né? Que é o que a gente também recebeu. Eu recebi muito e continuo recebendo muito das pessoas que estão fazendo esse movimento, né? Então, se a gente não entra vamos dizer assim, na corrente do bem, né? Para além de receber, a gente também ser capaz de transferir, né? A gente corta a corrente, né? Que é quando a gente começa a se sentir não participando, não pertencendo a grupo nenhum, né? Tem uma lógica nessa coisa do dar muita atenção para a opinião dos outros, que é assim, que é uma lógica que não tem lógica, olha só. Se eu dou muita bola porque os outros pensam de mim, né? Eu vou ter que imaginar o que os outros vão pensar de mim, não é? Porque senão, né, tipo assim, e se, né? E aí você começa a pensar o que o outro vai pensar ou o que o outro vai julgar para poder fazer o teu recuo e não ir, tá? Só que isso é uma lógica um pouco em looping, porque o que acontece? Você não sabe o que o outro vai pensar. Você tá, tipo, tentando adivinhar o que o outro vai pensar, né? E aí, quando você faz esse movimento, vamos dizer, nessa conversa interna, você então cria uma realidade do que o outro vai pensar e começa a atuar a partir dessa realidade, como se ela fosse verdade, vamos dizer, né? E aí, ou é recuo, ou é um avanço impactado por essa informação que na verdade não é verdade, né? Você não sabe se é verdade, porque é uma coisa que você está imaginando, né? E aí o que acontece? Nesse momento você perdeu a sua espontaneidade, tá? Porque você começou a formatar a tua atuação a partir de uma informação que só você está gerando na tua cabeça, né? E que está interferindo na atuação. Independente se é avanço ou se é recuo. Então, nesse momento, você, além de perder a sua espontaneidade, aí você passa a caminhar se afastando de você, porque você está indo na direção daquilo que você acha que o outro pensa, né? Então, você não está indo nem na direção do outro de verdade, porque você não sabe, né? Você nem checou, e nem está indo na tua direção, né? Ou seja, em ser você mesmo. E o mais legal, quando você consegue se libertar desse lugar, né? E se libertar não é não dar bola para o que os outros estão pensando, é levar isso em consideração, né? Entretanto, não ficar preso nesse lugar, não ficar preso nessa informação, é lembrar que isso é o que você acha que o outro vai achar, não é o que ele efetivamente acha. Então, você pode checar, você pode perguntar, né? Você pode fazer uma pesquisa, enfim. Só que, no momento em que você faz isso, e que você aventa a possibilidade de que você leve em consideração, mas você continua caminhando na tua direção, você vai ser mais você. E sendo mais você, olha só a vantagem de você ser cada vez mais você mesmo, mais espontâneo. Você dá mais oportunidade para o outro se manifestar, entendeu? E não para ele se manifestar a partir daquilo que você pensa do que ele vai pensar. Então, quanto mais você, mais espontâneo você é, mais verdadeiro no sentido de ser você é. Quanto mais solto, né? Espontaneidade nesse sentido de ser mais solto, né?
Você está mais relaxado e nesse relaxar, a vibração que gera naquela interação é uma vibração onde o outro também encontra o espaço dele, sabe? Porque quando a gente começa a fazer esse movimento de ficar tenso na relação, né, do que o outro vai pensar, você tensiona a própria relação. Então a outra pessoa também com a intenção de te agradar, né, também não fala algumas coisas, entende? Aí fica um tentando agradar o outro naquilo que um acha que o outro tá achando, entendeu? É tipo, é uma conversa de louco isso. Então, se você segue a tua vida sendo cada vez mais você mesmo, para isso precisa de autoconhecimento, né? Para isso você precisa saber quem eu sou, né? Quem aqui tá querendo falar e falar o quê, né? Para onde eu tô indo? Tudo isso é caminhar na tua direção. Você dá a oportunidade da outra pessoa fazer um movimento também mais espontâneo. Então, espontaneidade da nossa parte chama a espontaneidade da outra parte. E aí, as pessoas que têm a ver com você, né, elas vão se agrupar com você. E, eventualmente, né, as pessoas que não têm a ver com você vão se afastar. Tá tudo certo também, entende? Mas não é se afastar porque não gostam de você. É se afastar porque você precisa seguir, entende? Naquele caminho, que não é nem melhor nem pior que o outro, é um caminho diferente. Então, não é assim, eu não gostei. É caminho de evolução, entende? Então, às vezes, você vai se encontrar com a pessoa de novo lá na frente. Só que aquele trecho exigiu que cada um fizesse um caminho separado do outro e, às vezes, encontra de novo lá na frente, né? Agora, você seguir um trecho sem aquela pessoa é muito importante, entende? Porque se você fica preocupado que tem que ter aquele amigo, precisa vir, que se ele não vier, você não consegue vir, né? Você está segurando a evolução dos dois, entende? Porque ele precisa seguir, você precisa seguir para talvez vocês terem a chance de se encontrar de novo lá na frente, né? Então, não é sobre a pessoa não gostar de você, né? É sobre você poder ter a liberdade de seguir, sabe? Sem a prisão de ter que ir todo mundo grudado o tempo inteiro. Porque nós estamos juntos. Independente de qualquer coisa, a gente está junto, né? Você está libertando a pessoa de você. Porque senão vira uma prisão, né? Então, porque não é bem autorizar, né? Tipo assim, solta a pessoa, pelo amor de Deus, entendeu? Porque às vezes a gente está atrapalhando a evolução do outro, né? A outra pessoa precisa ir, e você também. Tipo assim, falar mal dos outros é legal esse tema, né? Porque só que aí eu acho que o falar mal dos outros não é bem julgamento, sabe? Eu acho que falar mal dos outros, ele já é uma coisa mais. Eu acho que a prisão acontece um pouquinho antes disso ainda, né? A prisão acontece, a gente com a gente mesmo, sabe? É a verdadeira prisão. O falar mal dos outros é uma coisa meio inerente do ser humano também, tal. Às vezes se fala, às vezes não quer, né? Esse eu acho que é até mais fácil, sabe? De você relevar, né? Com alguém falando mal dos outros. Porque é tão grotesco, né? Já, assim, é uma coisa mais fofoquinha. Então, eu acho que tem um lugar mais sutil, sabe? Assim, o lugar mais sutil, né? Porque quando é mais grotesco, é mais fácil a gente ver, né? A pessoa tá falando mal de alguém, né? Então, você tá ouvindo, a pessoa tá se manifestando, né? Só que eu acho que tem uma prisão num lugar que às vezes não dá pra ver. Né? Que é esse lugar da prisão interna, sabe? Que é o julgamento que a gente faz, o julgamento que o outro vai fazer, sabe? A coisa não aconteceu. É tipo assim, o que eu penso que o outro vai falar, ou o medo que eu tenho do que o outro vai falar. A pessoa não falou ainda, né? A pessoa não falou mal, a pessoa não fez nada, né? Então é a gente com a gente mesmo que começa a gerar sabe, aquela conversa interna, então a coisa ainda não aconteceu, né? Eu acho essa prisão pior do que a prisão do falar mal do outro, sabe? Por quê? Porque não dá pra ver, entende? Então é uma prisão solitária, sabe? É um lugar onde você fica você com você mesmo ali num lugar onde você não consegue sair dali, sabe? É uma prisão onde você tá vivo, mas você não tá vivendo. Porque você tá preso por você mesmo, sabe? Você se enclausurou sozinho ali, né? Então eu acho essa prisão pior. Falar mal dos outros eu acho tão, tipo assim, eu não sei se essa parte é tão grave, sabe? Quem aqui pode levantar a mão e dizer, eu nunca falei mal de ninguém, né? Tipo assim, às vezes a gente fala, entendeu? Faz parte de uma coisa que a gente não tá aceitando, às vezes, dentro de nós, e se eu tô fazendo tanto esforço, né, pra não ser assim, e aí alguém entendeu? Aí você vai lá e fala, né? Então, assim, eu acho que falar mal dos outros tipo assim, é humano. Então, assim, e aí é a escolha de cada um, né? E autoconhecimento de cada um,
levar isso em consideração ou não levar isso em consideração, né? É mais transparente, parece, sabe? Então, como dá pra ver, né? Eu acho até menos perigoso, sabe? Eu tenho mais medo de uma vida não vivida, sabe? Do que de uma... Porque, assim, falar mal dos outros é a nossa limitação, né? Quando eu tô falando mal de alguém, é a minha limitação. Então, é a minha limitação como humana que sou, né? Então, tá bom, né? É uma limitação, dá pra trabalhar sobre isso, ou dá pra relevar, dá pra fazer alguma escolha em cima disso, né? Agora, aquilo que você não tá vendo, a vida que você não tá vivendo, né? Porque a vida, quando você fala mal, você viveu uma vida, falou mal de alguém, né? Você passou por uma experiência, né? E aí você vai lidar, a gente vai lidar com aquilo. Eu não tô defendendo falar mal dos outros, eu tô dizendo que, de alguma forma, aquela pessoa viveu, entendeu? Eu acho mais perigoso aquilo que a gente não vê, sabe? Que é esse lugar onde a gente, por falta de autoconhecimento, por falta de decodificar o nosso diálogo, saber decodificar o nosso diálogo interno, né, a nossa conversa interna, a gente deixa de viver, sabe? A gente deixa de experienciar. Por isso, assim, para mim, se alguém pergunta para mim assim, onde é que está o fio da meada? Por onde começa? O ponto de largada para caminhar na sua direção, né? Eu vou dizer, o ponto de largada para caminhar na sua direção é você conseguir know-how de autoconhecimento, né? Para poder terceirizar algumas coisas, terceirizar a terapia, terceirizar coaching, terceirizar uma série de coisas. Mas tem uma parte, né? E que vai falar até dessa inteligência social, né? Que é para você pegar a jornada do caminhar na sua direção, o ponto de largada, sem dúvida nenhuma, know-how e autoconhecimento. Né? Tem dois movimentos, né, que eu considero que são bastante importantes. Assim, um é iluminar, né, que significa assim, você clarear e você ter mais autopercepção, né, de em que momento a gente está fazendo isso, né? De que momento você está fazendo isso, de que momento que você está deixando de viver, deixando de atuar, né? Quando eu falo deixando de viver, é deixando de passar por uma experiência nova, né? Por conta do que o outro vai pensar de você, né? Então, começar a identificar que lugar é esse, né? Só isso já causa uma transformação, porque a conscientização, ela é uma mágica, né? Assim, a gente se conscientizar de alguma coisa já gera uma transformação, sabe? Então, só o fato de você identificar, nossa, aqui eu tô com a sensação que eu tô deixando de fazer porque porque eu tô com medo do que o outro vai pensar de mim, ou porque eu vou ter que lidar, né, com alguma coisa, com uma consequência de alguma coisa que o outro vai pensar de mim. Então, assim, só o fato de você identificar já é muito legal. Agora, um outro lugar, né, que dá para começar a também fazer essa mesma experiência a partir do momento que você identifica, né, você começar a ver em você também, né, quando está frente a alguém, você também não está num nível de julgamento muito alto, a nível de exigência, sabe assim? Por quê? Porque muito do que o outro vai pensar em mim tem a ver com o nosso perfeccionista, né? Às vezes a gente quer a coisa tão bem feita, a gente está num nível de exigência tão alto, né? Com o outro também, ou às vezes não, né? Com o outro eu sou mais boazinha, mas comigo eu sou implacável, né? E aí, perceber isso, né? Em que lugar eu tô, né? O que eu tô fazendo aqui que tá me impedindo, né? E isso acontece muito, muito, muito dentro dos grupos de mentoria, assim, eu percebo as pessoas, sabe? Pessoas que iniciam um grupo de mentoria achando que não tem nada para colaborar, que tem um nível de exigência super alto, eu só vou abrir minha boca se for uma coisa realmente muito importante e tal. E aí, num determinado momento, precisa fazer uma pergunta. Para mim, né, quer fazer, porque ali eu consegui colocar um ponto para a pessoa que é tão preciso que ela quer colocar um ponto dela. E aí, quando ela coloca aquele ponto, ela experiencia, através do que ela falou, ela colaborou com o grupo. Então, estar em grupos onde você tem um nível de confiança naquele grupo, para que você possa exercitar essa possibilidade de também fazer parte, né, de também contribuir, é uma coisa muito legal, sabe? Por quê? Porque, na verdade, o que energiza um palestrante, aqui do lugar de onde eu tô, tá, gente? Segundo a minha percepção, né? Tô falando do meu ponto de vista sobre o que me energiza. Por exemplo, o que me energiza não é o reconhecimento das pessoas, né? O que me energiza, isso também me energiza, obviamente, né? Mas o que me energiza para valer, né, é o reconhecimento, quando a pessoa reconhece aquela informação que eu entreguei, ou aquele insight que eu dei, ou aquela mentoria que eu entreguei para aquela pessoa, ela reconhece aquilo dentro do contexto dela, né? Ela consegue... O que é reconhecer, gente? Reconhecer é você
pegar o insight e falar, cara, isso foi para mim, né? Quando você reconhece aquilo como uma parte que estava ali no teu mosaico, faltando para encaixar, para gerar uma transformação na tua vida, quando eu percebo isso dentro de um grupo, né? E eu sei que aquela informação vai causar uma transformação, isso é que energiza. O jeito de você cada vez ficar mais à vontade, né? Nesse lugar de expor a sua opinião, ou a sua pergunta, ou seja lá o que for, a sua contribuição, é você exercitar o poder de você se ajudar, né? Na hora que você entrega a informação, você perceber que aquilo ali, além de estar ajudando você, está ajudando outra pessoa também. Mas não com o intuito de dar conselho para a pessoa, sabe? A tua pergunta é muito mais útil, ou a tua colocação da tua vida pessoal, você contar um pouco da tua vida pessoal, ela é muito mais útil para alguém que você quer ajudar do que você dizer para ela o que ela tem que fazer. Você compartilhar a tua experiência pessoal, aquilo que para você funcionou na tua vida, vira uma metáfora para a pessoa, entende? Isso é muito mais útil do que você dizer para a pessoa que você quer ajudar o que ela tem que fazer. Porque você dizer para ela o que ela tem que fazer, ela não consegue ver direito como isso operaciona. Agora, se você conta como na tua vida, aquilo que você fez, funcionou para você, né? Ela consegue estabelecer uma ponte entre uma coisa e outra. Por exemplo, é muito mais fácil, né, a gente fazer um movimento, por exemplo, para mim, né? Por muito tempo, foi muito mais fácil para mim eu dizer para a pessoa, eu tinha um impulso de dizer para a pessoa o que ela tinha que fazer, sabe? Tipo assim, eu acho que tem que fazer assim, assado, né? Eu venho um pouco da consultoria também, né? Que tem essa pegada de dizer o que tem que fazer. E cada vez mais, dentro das mentorias, eu conto as minhas histórias, sabe? Cada vez mais eu abro, e quem está dentro dos meus grupos de mentoria sabe disso, né? Eu abro o meu dia a dia, né? Eu falo, cara, comigo no dia a dia funciona assim, na minha família funciona assim, a minha relação com o meu sócio, com o meu parceiro, com a minha irmã, enfim, né? Na vida, né? Nos meus momentos difíceis, né? Ou eu explico o que eu fiz ali, de que jeito qual foi a minha mentalidade para passar por aquela situação, né? Na hora que a gente faz isso, e isso todo mundo pode fazer, né? Porque todo mundo viveu uma vida, não é? Todo mundo está vivendo a vida, né? Na medida em que a gente faz isso, a gente está, aquilo que eu chamo de esvaziando a nossa xícara, né? A gente está conseguindo transferir aquilo que a gente aprendeu e aí a gente está pronto para receber mais, sabe? E quando a gente caminha na nossa direção e vai recebendo mais, né? Mais oportunidades a gente tem de viver mais vidas, né? E quanto mais vida você tem, mais entusiasmado você vai ficando, né? O teu divino vai se manifestando no humano, sabe assim? Entusiasmo é isso, né? Você vai ativando, né, esse divino dentro de você. E aí essa manifestação vai acontecer, né? Viver entusiasticamente, né, tem a ver com isso, né? Com você ir, nossa, que genial, que genial. É o divino que tá ficando aqui na Terra, entende? É mais um potencial teu que nesse momento se transformou ou entrou para dentro de você, né? Como uma possibilidade de uma nova experiência. Então, viver novas vidas, né? Viver mais vidas. Então, é muito mais do que transição de carreira, gente, sabe? É sobre viver mais vidas. Então, assim, troca essa coisa de transição. Estou em transição de carreira. Não, estou em inovação. Eu vou viver mais uma vida. Eu vou, sabe? É mais emocionante, né, do que transição de carreira, sabe? Você não está transitando, né? Você está integrando mais uma possibilidade. Tudo aquilo que você veio fazendo, mais um, né? Não é pular de um lugar para o outro, entende? Porque tudo aquilo que você fez até hoje, né, vai ser relevante para o próximo movimento, para a próxima vida que você vai levar, né? Eu, como designer, como arquiteta, como consteladora, como coach, enfim, eu como facilitadora, como mentora, tudo isso está integrado, entende? É um agrupamento de tudo isso que faz eu ser e entregar tudo que eu entrego hoje. Não é, mudei de profissão, entendeu? Não tem essa história de mudei de profissão. Eu integrei uma nova vida. E o convite aqui, então, para vocês não terceiriza a tua vida para ninguém, né? Terceirizar é isso, é você deixar de estar participando de uma experiência ou de estar inovando de alguma forma na tua vida por conta do que o outro vai pensar, né? E fica de olho, se de repente, às vezes a gente acha que não tá deixando de fazer alguma coisa por conta disso, eu mesmo acho que tô liberta disso. Não tô, né? Virou e me chama e pego nesse lugar, mas daí, que será, né?
E a gente, por quê? Porque é importante também o que o outro pensa da gente, tá bom? Não é também para viver sem levar isso em consideração, né? A gente tem que levar isso em consideração porque nós somos um grupo. Entretanto, isso é para ser levado em consideração e não para parar, gente, tá? Então fica aí alerta, fica atento e se tiver alguma pergunta, coloca aqui na área de comentários.